Meus irmãos, nós temos vivido numa época de muita individualidade, de seres solitários. E isso se estende até mesmo para a igreja, para o evangelho. Com certeza você já conheceu alguém, ou você é essa pessoa, que diz que eu amo a Jesus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu gosto do Senhor Jesus, eu amo, gosto de ler a Bíblia, mas eu não quero me comprometer com igreja não. Eu não preciso me comprometer com igreja, de compromisso. De vez em quando eu vou um domingo ou outro, pode ser que você esteja aqui hoje de manhã, mas é um domingo no mês que você vem, assim, mas compromisso com a igreja eu não preciso disso. Essa é uma realidade que espelha a nossa cultura, uma cultura individualista, onde as pessoas não querem mais viver em comunidade. Uma psicóloga chamada Jen Twing, ela escreveu um livro chamado I-Gene. Por que as crianças de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? É um livro que eu recomendo muito que você leia. Ela é uma psicóloga, ela não é cristã, mas ela fez uma ampla pesquisa nas escolas norte-americanas e ela chegou a uma conclusão assim, assustadora. Os nossos jovens hoje estão solitários, eles não querem mais ter relacionamentos. O índice de jovens e adolescentes que saem juntos para ir no shopping, por exemplo, caiu drasticamente. O índice de adolescentes que saem para uma balada caiu drasticamente. Eles querem ficar em casa na frente do computador o dia inteiro. O índice de jovens que fazem sexo caiu drasticamente. Olha que ironia, gente. Na época da liberdade, depois de uma época que a gente viveu sobre discurso de liberdade sexual, até mesmo relacionamentos sexuais têm caído, porque as pessoas não querem mais se relacionar umas com as outras. Nós estamos vivendo uma época de individualidade. E isso se aplica até mesmo dentro das igrejas. Pessoas que não querem mais frequentar a igreja. Nós temos está me dando tchau ali, é isso? Eu olhei 3 vezes, está dando tchau. Desculpa. Nós temos visto que o índice de desigrejados na igreja tem crescido muito. O IBGE publicou os dados sobre pessoas que se declaram cristãs, sejam católicas ou protestantes, mas não frequentam nenhuma igreja. Parece que são... se antes existia o católico não praticante, agora tem um crente não praticante. Pessoas que dizem crer em Deus, mas não frequentam nenhuma igreja, estão crescendo de forma drástica. Por um lado, eu até entendo pessoas que estão decepcionadas com a igreja e têm resistência de se envolver de verdade numa comunidade. Nós vemos que as igrejas, que dentro da igreja, muitas vezes nós encontramos conflitos interpessoais, problemas de relacionamento. Se já não bastasse isso, nós vemos cada vez mais escândalos na liderança das igrejas, escândalos de hipocrisia, abuso sexual, abuso de liderança mesmo, igrejas e lideranças que acobertam casos de abuso, casos de violência, pessoas que ficam indignadas com essa postura da igreja, ou igrejas que estão cada vez mais apáticas com justiça social, com as pessoas oprimidas. E, para piorar a situação, recentemente a galera está decepcionada em frequentar a igreja, porque muitas igrejas estão se aliando politicamente a partidos políticos e a políticos. E por causa dessa aliança política que as igrejas têm feito, as pessoas não querem mais frequentar a igreja, mistura fé com política partidária. Então, por um lado, até eu entendo que para algumas pessoas é difícil frequentar uma igreja, fazer parte de um corpo, fazer parte de uma comunidade. Se já não bastasse isso, nós temos visto cada vez mais uma ênfase numa fé individualista, que é possível ser cristão sozinho. Que é possível ser cristão, você é Deus na sua casa, como você está. Você não precisa de um corpo, você não precisa de uma comunidade. Essa é uma ênfase que a gente tem visto. Tem muitos livros de devocionais que estão sendo muito vendidos aí. É interessante ver como as pessoas estão buscando Deus de alguma forma. Por exemplo, existe um livro devocional aí muito famoso que vendeu milhões de cópias no Brasil. Você vê que as pessoas têm um desejo de ter uma vida devocional, isso é muito bom, mas não tem nenhum desejo de se enraizar numa comunidade, num corpo, numa igreja. E parece que esses livros devocionais, alguns deles, nem incentiva isso. Incentiva de verdade uma fé individual, uma fé individualista. Mas será que esse é o propósito de Deus para a nossa vida? Será que esse é o propósito de Deus para a nossa vida? Viver um cristianismo que seja sem comunidade, um cristianismo que seja individualista? Tem muita gente acompanhando o culto agora pela internet.
Eu entendo, a internet é uma bênção, a transmissão online é uma bênção. Eu mesmo gosto de, durante a semana, rever as pregações durante a semana na internet. Eu gosto de assistir alguns pregadores que me influenciam pela internet. Mas tem muita gente que se apegou à transmissão online e fica só nisso. E diz, olha, eu creio que eu preciso ouvir uma palavra de Deus para a minha vida, então eu vou aqui ouvir uma palavra na internet. Só que com todo carinho, com todo respeito, é o que nós vamos ver hoje aqui, não existe igreja online. Não existe relacionamento online. No online você não é confrontado, no online você não tem que abrir mão do seu tempo para estar com uma pessoa visitando no hospital, estando junto, aconselhando. O online não é ser igreja de verdade. Então, com todo amor e carinho, quem está nos acompanhando online, seja muito bem-vindo. Mas se você não está enraizado numa igreja, você está errado. Com todo amor e com todo carinho. E nós vemos isso em todas as escrituras. E eu gostaria de meditar em alguns textos bíblicos nessa manhã. Começando por Gênesis, no capítulo 1. O começo de tudo. E nós veremos o propósito de Deus para a criação, para nós e para a igreja. Gênesis capítulo 1 é o texto onde nós temos o relato da criação. Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa. Nós vemos Deus criando o mundo por meio da sua palavra, e disse Deus, Deus fala, e quando Deus fala as coisas acontecem, mas é interessante quando nós chegamos lá no 6º dia, no dia que Deus cria o homem e a mulher. Lá no versículo 26, o texto diz assim do capítulo 1. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto é maravilhoso. Começa dizendo, então disse Deus, façamos. Interessante que Deus é um. Deus é único e nós cremos que Deus é único. Mas a palavra aqui está no plural, façamos. Façamos o homem à nossa imagem. No texto português ela está em plural, mas no texto em hebraico original também está no plural. É uma palavra no plural. Uma palavra que por muito tempo a gente teve dúvida de como interpretá-la. Os israelitas, os judeus, tentavam entender por que essa palavra está no plural. Algumas pessoas diziam que Deus estava falando com o seu exército angelical. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento e nós recebemos a plena revelação de Deus por meio de Jesus Cristo e conhecemos o Espírito Santo, nós descobrimos por meio das Escrituras que Deus não é um ser solitário, Deus é uma comunidade, Ele é trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus em essência, 3 em pessoa. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso para algumas pessoas. Principalmente se você está se aproximando recentemente à fé cristã. Essa ideia de que Deus é 3 e 1 pode parecer um pouco paradoxal na sua mente. Mas é mesmo. É um grande mistério que a Bíblia nos revela. Deus é um em essência, 3 em pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Porque desde o começo nós descobrimos que Deus não é um ser solitário, Deus é comunidade. Ele é um perfeito, Deus mesmo é um perfeito relacionamento de amor, onde o Pai ama o Filho ama o Pai, que ama o Espírito e se amam completamente, verdadeiramente e eternamente. Deus é comunidade, Deus não é Alá, um ser impessoal, que não possui relacionamento e que não se relaciona com a sua criação. Deus é um ser relacional, Deus é comunidade. Só que mais do que isso, a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa parte aqui do texto é interessantíssimo. Porque se Deus é comunidade, e se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que você foi criado também como um ser comunitário, para ser comunidade. Se Deus é um ser comunitário e nós fomos criados à imagem de Deus, isso significa que você foi criado originalmente. O propósito de Deus para a criação é que nós fôssemos seres comunitários. Nós somos criados para amar a Deus e nos relacionarmos com Ele, e nós somos criados para viver em relacionamento uns com os outros em comunidade. No capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos o segundo relato da criação. É um relato diferente, mas complementar. E no segundo relato da criação, nós temos uma nova informação muito importante para a nossa reflexão dessa manhã. Se no capítulo 1, quando Deus cria as coisas e os seres vivos nos 6 dias, todos os dias Ele diz que o que Ele criou é bom.
e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando ele cria o ser humano, ele não diz apenas que é bom, mas viu Deus que era muito bom. Muito bom. Só que aí, quando nós chegamos no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós descobrimos pela primeira vez que existe alguma coisa que não é boa. A palavra bom aqui no hebraico é tov, que significa doce, doçura, bondade, uma bondade completa. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos que existe uma coisa que não é tov, é letov, não é bom. E isso está lá no capítulo 2, no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. A palavra para homem aqui é a palavra Adam. A palavra Adam em hebraico não significa necessariamente homem do sexo masculino ou um indivíduo, mas a palavra Adam significa humanidade, o ser humano como um todo. A primeira vez que a gente vai ver uma distinção entre homem e mulher vai ser logo após esse versículo, quando Deus cria o Ish e a Ishá, que é homem e mulher em hebraico. Mas a palavra homem aqui não é bom que Adam, a humanidade, esteja só. Isso é muito importante porque existe uma ideia falsa, uma falsa interpretação de que Deus cria a mulher simplesmente para suprir a necessidade do homem. Que Deus viu que o homem, sexo masculino, estava só, então a mulher foi criada para suprir o homem. Não é isso. O texto é claro em dizer que não é bom que a humanidade viva para si mesmo, que o homem viva para si mesmo, que o homem viva só. E eu lhe farei alguém que lhe corresponda. E é a partir desse momento que Adão vê Eva e diz: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, porque não é bom que a gente viva solitário. Deus nos criou para viver em comunidade. Esse sempre foi o propósito de Deus desde o começo. O problema está exatamente no pecado. É o pecado que atrapalha tudo. É por causa do pecado que acontece no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Adão e Eva são tentados pela serpente, para que se eles comessem desse fruto, eles seriam como Deus. E essa é a raiz do nosso pecado, o nosso desejo de ser como Deus, o nosso desejo de romper com Deus e tomar o controle da nossa vida. E a partir do momento que o pecado entra na humanidade, os relacionamentos são completamente quebrados, destruídos. A partir do momento que o pecado entra na humanidade, nós estamos completamente separados de Deus e da glória de Deus. Nós não temos mais relacionamento com Deus. Nós estamos separados da nossa própria percepção de si mesmos, da nossa identidade. A gente não consegue mais saber quem a gente é. A gente fica envergonhado, como Adão e Eva, que ficaram envergonhados porque viram que estavam nus e foram pegar folhas para se cobrirem. Mas o terceiro, e tão grave quanto, é que por causa do pecado, nossos relacionamentos uns com os outros são quebrados. Completamente quebrados. É interessante que logo depois do pecado, quando Deus diz quais são as consequências do pecado e expulsa o homem e a mulher do jardim, porque nós não podemos mais estar na presença de Deus, mas tem um texto que ele diz assim à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na sua gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Esse texto é interessante, porque pode parecer que Deus está falando aqui somente de desejo sexual, mas não é isso. A palavra desejo aqui é a mesma palavra utilizada para quando Caim desejou matar Abel. É um desejo de domínio. Veja que interessante, quando Deus cria homem e mulher, Ele cria numa perfeita sintonia, sem diferença de hierarquia. Homem e mulher os criou, mas por causa do pecado, agora o homem deseja dominar a mulher e a mulher deseja dominar o homem. As rupturas, o relacionamento está rompido por causa do nosso pecado. E é por causa do nosso pecado que o nosso coração está incendiado contra Deus. Nós odiamos a Deus naturalmente. E porque naturalmente nós odiamos a Deus, nós também odiamos uns aos outros. Porque essa é a condição natural do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós odiamos a Deus naturalmente. E você pode dizer: ah não, pastor, eu não odeio Deus não. Deus é tão legal, né? Deus, eu não odeio a Deus. Não, o Deus da Bíblia a gente odeia naturalmente. O Deus da Bíblia que pede tudo de nós, que pede arrependimento total, que pede entrega total, esse Deus da Bíblia, naturalmente, nós odiamos a Ele. Nós precisamos de um milagre. Logo depois disso, a história continua e é interessante, porque nós vamos ver Caim e Abel indo oferecer sacrifícios a Deus. E aí Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício, a oferta de Caim. E porque Caim teve a sua oferta rejeitada, ele se enfurece. E com quem que Caim está com raiva? De quem Caim está com raiva? Caim está com raiva de Deus. Não é de Abel.
Caim está com o coração incendiado contra Deus, porque foi Deus que rejeitou a oferta de Caim. Mas porque o coração de Caim está incendiado contra Deus, ele mata o seu irmão. Ele mata o próximo. Por causa do nosso pecado contra Deus, a gente se odeia. A gente não suporta conviver uns com os outros. A gente não suporta conviver uns com os outros. E a nossa cultura de hoje contribui ainda mais para uma vida individualista, onde a gente não consegue olhar para o outro e a gente odeia as outras pessoas. Naturalmente a gente odeia outras pessoas. A gente até consegue viver em paz com contratos sociais, né? A gente estabelece alguns contratos sociais para que a gente consiga viver numa certa paz. Ah, mas deixa alguém te tirar do sério. Deixa alguém fechar você no trânsito. Deixa você ser mal atendido em algum lugar para você ver como que o ódio contra as pessoas já não vem novamente. Porque o nosso coração está incendiado. Esse é o nosso problema. O pecado nos separa uns dos outros. Mas Deus promete resolver esse problema desde o começo. Desde o começo a promessa de Deus era resolver o problema. E aí nós vamos para o capítulo 12 de Gênesis. Onde Deus chama Abraão. Onde Deus chama Abraão para resolver o problema do pecado. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu a abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que interessante, aqui Deus está escolhendo um homem, Abrão, para que por meio dele e de toda a sua família, o problema do pecado fosse resolvido. O problema lá de Gênesis capítulo 3 fosse resolvido. E a promessa de Deus não é que ele escolheria Abraão sozinho. A Bíblia nunca foi sobre o indivíduo. A história bíblica nunca foi sobre Deus salvando o indivíduo. Interessante que Deus não chama Abraão aqui dizendo: Abraão, você vai ser muito abençoado, você vai ser o cara, você vai ser o pai da fé, eu vou salvar você. Não, a Bíblia nunca foi sobre você, sabia disso? Nunca foi sobre o indivíduo, é sempre sobre a comunidade, é sempre coletiva. Deus escolhe Abraão e diz: Abraão, eu farei de você um grande povo. Eu farei de você uma grande comunidade, eu farei de você uma grande família. O projeto de Deus sempre foi um povo. O projeto de Deus sempre foi uma família. O projeto de Deus sempre foi uma comunidade. Tanto é que quando Jesus veio, Ele não veio para salvar a sua alma do inferno. Isso acontece, nós somos salvos. Mas Jesus não veio salvar você, indivíduo. E aí você e Jesus está bem. Sai eu e Jesus aqui, eu não preciso olhar para mais ninguém do meu lado. Eu não preciso mais fazer parte de uma comunidade. Jesus nunca veio oferecendo salvação para o indivíduo. Jesus sempre veio oferecendo o seu reino. Eis que está próximo o reino de Deus. Você já viu um reino de uma pessoa só? Existe reino de uma pessoa só? Jesus veio cumprir o grande projeto de Deus de estabelecer um povo. E aí Deus diz por meio de Abraão que por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O problema do pecado é que nós estamos separados. O problema do pecado é Babel, que nos separou em povos, em comunidades, em tribos, em gente que esquerda e direita, em LGBT, e não sei, nós estamos completamente separados porque a gente não se suporta uns aos outros. Mas o projeto de Deus é reestabelecer a sua comunidade, o seu povo. Nunca foi sobre o indivíduo. Jesus não veio só salvar a sua alma do inferno. Jesus veio libertar um povo. E aí agora eu quero que a gente vá para Efésios, no capítulo 2. Serei breve, mas só quando a gente entende todo o panorama bíblico, é que nós conseguimos entender esse texto de Efésios. Na verdade, a gente só consegue entender o Novo Testamento quando a gente entende muito bem a história do Antigo Testamento. E o projeto de Deus para uma vida comunitária. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto vai dizer o seguinte: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisos pelo que se chama circuncisão feita no corpo, não por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo.
Veja bem, Paulo começa o seu argumento. Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, e era uma igreja que vivia muitas separações de pessoas que não se suportavam. Nós tínhamos o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Os gentios é todo aquele que está fora do judaísmo, não faz parte da família de Deus necessariamente. E aqui hoje de manhã, acho que todos nós somos inclusos nesse grupo dos gentios. Tem alguém aqui que é judeu de sangue, de família judaica, que cresceu no judaísmo, de família de sangue judaica? Não, né? Então é muito difícil a gente encontrar alguém aqui. Então todos nós estamos nesse barco. Todos nós somos os gentios. E olha o que o texto diz: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e vocês estavam separados sem Cristo. Essa é a nossa condição natural. Nós estamos sem Cristo. Nós estamos separados de Cristo, porque o nosso coração naturalmente odeia a Jesus e odeia a Cristo, odeia o Deus da Bíblia. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos que algo aconteça para que a gente consiga viver em paz novamente. E antes vocês estavam separados, sem Cristo, sem esperanças, separados da comunidade. Olha que interessante esse texto. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é o pecado. E qual que é a consequência do pecado? O nosso problema é que por causa do nosso pecado nós estamos separados da comunidade. O nosso problema é que por causa do pecado nós estamos separados do povo, separados da família. E o grande projeto de Deus é juntar o seu povo, é juntar a sua família, é juntar a sua comunidade. Mas por causa do pecado nós estamos separados das alianças, quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa é a nossa condição natural. Nós nos odiamos, nós estamos em separação uns com os outros, a gente não consegue suportar uns aos outros. E até mesmo dentro da igreja você não consegue suportar um ou outro, porque provavelmente você ainda não se encontrou com essa graça maravilhosa de Jesus que nos transforma. Mas agora, e isso é maravilhoso, toda vez que a gente encontra um mas na Bíblia, gente, isso é incrível. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Vocês que estavam longe, agora por meio do sacrifício de Jesus Cristo, vocês foram aproximados. Aproximados de quem? Aproximados de Jesus? Sim, de Jesus. Nós somos aproximados de Jesus, mas o texto aqui está querendo dizer que por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos aproximados à família de Deus, ao povo, à comunidade, à igreja. Quando Jesus morre, quando Jesus vem, ele inaugura um novo povo, a igreja do Senhor Jesus. E quando ele morre na cruz, o texto diz que nós estamos sendo aproximados a esse povo. Meu irmão, é impossível amar a Jesus sem amar o que ele ama. E o que Jesus mais ama é a sua igreja. É o povo, é a comunidade. Então não faz sentido você falar que não ama a igreja, não faz sentido você falar que ama a Jesus se você não ama a igreja, o povo, a comunidade. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que a sua alma fosse salva do inferno. Isso acontece. Graças a Deus nós estamos livres do inferno pelo sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Mas Jesus morre na cruz para juntar você, enxertar você num povo, numa comunidade. Se você não faz parte de um povo, de uma comunidade, se não entendeu o Evangelho, você não conheceu a Jesus, o Cristo que você conhece é outro. Porque o que Jesus morreu foi pela igreja, pela comunidade, para nos aproximar, pois Ele é a nossa paz. Pois Ele é a nossa paz. Por meio de Jesus Cristo acontece um milagre de nós conseguirmos olhar uns aos outros por intermédio de Cristo. Isso é um milagre, a igreja é um milagre. Só Jesus pode fazer isso. A ONU não pode fazer isso. As ONGs, as outras instituições não podem fazer o que o milagre de Jesus faz. O máximo que a ONU pode fazer é contratos sociais de negociação ali para que a gente consiga viver numa relativa paz. Mas paz verdadeira é apenas por meio de Cristo Jesus. Que nós conseguimos agora olhar para o nosso irmão por intermédio de Cristo.
porque nós somos tão pecadores quanto ele, e por meio da graça de Jesus eu fui redimido, então eu tenho condições de olhar para o meu irmão e conviver com o meu irmão. Ele é a nossa paz, para o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E isso aqui é literalmente, tá, meus irmãos? Como é que funcionavam as coisas nessa época? Em Jerusalém nós tínhamos o templo, dentro do próprio templo nós tínhamos as divisões do templo. O Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Nós tínhamos o lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar. E aí nós tínhamos o pátio do templo, onde alguns judeus podiam entrar para poder adorar ao Senhor. Mas lá longe, tinha um muro. E nesse muro, todo mundo que não era judeu, os gentios, não podiam entrar para adorar ao Senhor, para adorar a Deus. Tinha uma placa nesse muro dizendo que se eles entrassem, ultrapassassem esse muro, eles seriam mortos. Isso literalmente era o que estava acontecendo. Judeus e gentios estavam separados por um muro de inimizade. Expressa em obras de... aí Paulo vai dizer aqui, olha... anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Não é que Jesus aboliu a lei. Jesus veio cumprir a lei. Mas Paulo está falando aqui das ordenanças, que era a interpretação que alguns religiosos faziam da lei, que gerava mais separação do que unidade. E Paulo está dizendo que agora, por meio de Jesus Cristo, esse muro, essa barreira de inimizade foi destruída, foi acabada. E o objetivo dele, e olha que interessante, por que Jesus morreu na cruz? Qual é o propósito do Evangelho? Por que nós estamos aqui hoje? Por que Jesus morreu na cruz? A gente tem uma ideia, muitas vezes, de que Jesus morreu na cruz só por mim, indivíduo. E aí o Evangelho são coisas individuais. É você e Deus e os outros que se lasquem. E você não precisa olhar nos olhos dos outros. Você não precisa estar enraizado numa comunidade. Mas Paulo diz claramente nesse texto que o objetivo de Jesus, o objetivo dele, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo ou fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. O propósito de Jesus ao morrer na cruz foi fazer e formar um povo, uma família, uma comunidade, onde a barreira da inimizade é destruída. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunidade. Foi pela igreja que Jesus morreu. É impossível amar a Jesus e não amar a igreja. É impossível amar a Jesus e não estar enraizado numa comunidade, numa igreja. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz, ele reconcilia para si um povo, uma família. E o convite de Jesus é para que você venha para essa família. Isso é um milagre. E nós precisamos desse corpo. Você não foi criado para andar sozinho. Você não foi criado para andar solitário. Não é bom que o homem esteja só. É por meio da igreja que nós nos tornamos sábios. Lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, o sábio diz que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Só é possível viver uma vida de sabedoria quando nós estamos juntos com outros irmãos. É impossível. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja sábia que não faça parte de uma comunidade, que não esteja cercado de outros irmãos. Porque é na comunidade onde nós descobrimos que tudo é a respeito de Deus e não de nós. É na comunidade onde nossos pecados são confrontados. É na comunidade onde nós somos exortados. Porque se você vive uma vida superficial onde ninguém nunca confronta você, isso não é ser igreja.
É na igreja onde nós descobrimos quem Deus é e quem nós somos. É na igreja onde nós descobrimos até quem são as outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros até para que a nossa identidade seja melhor compreendida e entendida. E quando eu falo de que nós precisamos da igreja, que Jesus ama a igreja, eu não estou falando de uma igreja que é uma igreja muito comum hoje, né? Eu não estou falando de uma igreja no estilo consumista que parece um shopping. Onde você vem no domingo, senta na cadeira, assiste o culto e vai embora. Igreja não é Netflix presencial. É onde você vem aqui simplesmente desfrutar de alguma coisa e vai embora, não olha no olho de ninguém, não tem relacionamento com ninguém. Só frequentar um culto de domingo não é ser igreja. Ser igreja é estar enraizado, envolvido uns com os outros. É visita, é receber gente, é estar envolvido com um pequeno grupo, é servir, é trabalhar, é se envolver, é arregaçar as mangas, é estar junto. Ser igreja não é só frequentar culto. É por essa igreja que Jesus Cristo morreu, te inserir numa família, num corpo, porque não dá para andar sozinho. Sem a igreja, a gente vai criar um Deus de mentirinha, uma imagem falsa de quem Deus é, nós nunca vamos ser confrontados, a gente nunca vai ter profundidade, sempre vamos andar na superficialidade. É na comunidade, é na interação uns com os outros que a gente descobre melhor sobre as pessoas. Olha que interessante, o C.S. Lewis escreveu um livro muito legal, que eu recomendo muito que vocês leiam, chamado Os Quatro Amores. Que ele fala dos principais amores, o amor romântico, o amor de amizade, né? O amor erótico. E aí, quando ele está falando de amizade, tem uma coisa interessante lá. Ele diz o seguinte, que existem coisas que você só conhece de alguém quando você está junto de outras pessoas. Por exemplo, quando eu estava na época de conhecer a Paula, minha esposa, ela está dando aula agora, por isso que ela não está aqui. Quando eu conheci a Paula, minha esposa, nós passamos muito tempo juntos, conversando, só nós dois. E a gente se esforçou o máximo para conhecer tudo que a gente precisava conhecer um do outro, falar sobre tudo que a gente precisava falar. Só que é interessante que foi apenas quando ela estava com a família dela ou com outros amigos dela, que tinham coisas da Paula que eu só descobri quando ela estava com outras pessoas. Porque são outras pessoas que despertam coisas no seu amigo que você não consegue ver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. É por meio da igreja que a gente consegue descobrir quais são as nossas limitações. É por meio da igreja que nós podemos carregar os fardos uns dos outros. É por meio da igreja que a gente quebra o nosso pecado do orgulho, do ego, do egocentrismo, de achar que a gente é mais importante do que outras pessoas. É na igreja que a gente consegue ser cristãos mais genuínos, discípulos genuínos de Cristo Jesus. É na igreja que a gente consegue receber ajuda e apoio. Eu me lembro, recentemente eu aconselhei uma pessoa que estava com um sério problema no casamento. E ela dizia assim, pastor, nós já tentamos de tudo. A gente já tentou tudo que a gente podia tentar, a gente já fez de tudo. Não dá mais, acabou, não dá mais. E aí eu perguntei, vem cá, vocês buscaram ajuda? Vocês buscaram ajuda de irmãos da igreja para estarem caminhando com vocês, aconselhando vocês? Não, a gente não buscou ajuda. Eu falei, então você não buscou nada. Então, não é que você não tem tudo, não é que você não tentou, você já tentou de tudo. Na verdade, você não tentou nada. Que ideia é essa de que pedir ajuda ou demonstrar pedir ajuda para alguém é demonstrar fraqueza? De onde que vem esse negócio de que abrir o nosso coração e buscar ajuda de alguém é demonstrar fraqueza? É na igreja que nós precisamos uns dos outros, não dá para caminhar sozinho. Eu preciso de vocês, meus irmãos. Assim como vocês precisam uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. A melhor coisa que tem na minha vida é o nosso pequeno grupo, que se reúne lá na nossa casa. Como é bom ter gente perto, onde a gente pode contar, abrir o coração, orar junto, rasgar o coração. Nós precisamos uns dos outros. Não ache que você pode ser cristão ou caminhar com Jesus sozinho, porque você foi criado para viver em comunidade. Não é bom que o ser humano esteja só. Não é bom. E Jesus Cristo morreu na cruz para que você pudesse ser inserido num povo, numa comunidade. Eu sei que a igreja pode ser um lugar desafiador, porque são pessoas falhas, pecadoras. As maiores decepções da minha vida eu vivi dentro da igreja. É verdade. É gente, né, gente? Onde tem gente vai ter pecado. Só que as maiores bênçãos da minha vida eu vivi dentro da igreja também. As maiores bênçãos da minha vida. Uma vez eu recebi um rapaz, faz tempo já, que estava vindo de uma outra igreja para nós. E aí eu fui ter um tempo tomar um café com ele. E ele estava me contando como que ele se decepcionou muito com alguns líderes e pessoas da outra igreja que ele estava.
e que ele estava sentindo de Deus que era para ele vir para a nossa igreja. E naquela conversa eu lembro muito bem, eu falei, olha, se você realmente sente de Deus que é para você estar na nossa comunidade agora, glória a Deus, você será muito bem-vindo. Mas deixa eu já deixar uma coisa clara para você. A mesma decepção que você teve lá na sua igreja, você vai ter aqui também. É bem provável que uma hora ou outra eu vou te decepcionar. Você vai se decepcionar comigo. Pode ser que vocês se decepcionem comigo, meus irmãos. Não é a minha intenção. Mas a igreja é uma comunidade de pessoas que estão buscando servir a Jesus. Como o próprio Tim Keller falou no livro dele, A Igreja Centrada, que eu achei muito interessante, ele falou que a igreja precisa se parecer muito mais com muito menos com uma sala de espera de entrevista de emprego e mais com uma sala de espera de um hospital. A sala de espera de uma entrevista de emprego, está todo mundo ali querendo mostrar suas melhores qualidades para ser contratado. Já a sala de espera de hospital, você sabe que todo mundo ali está doente. A igreja se parece muito mais com uma sala de espera de hospital, com todo mundo doente. Se você se decepcionou com a igreja, ou na verdade, eu não creio que você possa se decepcionar com a verdadeira igreja de Jesus. Se você se decepcionou com alguém na igreja, a solução não está em sair da igreja. Se Jesus morreu pela igreja, se o propósito de Deus é que você vive em comunidade, por que você vai sair do propósito dele? Por que você vai sair daquilo que ele morreu para que você viva? Se você se decepcionou com alguém da igreja, a solução não é sair da igreja. A solução é se encontrar com Jesus e com o verdadeiro evangelho que nos ajuda a perdoar e olhar o nosso próximo por meio de Cristo. Essa é a verdadeira solução. O que nós precisamos de verdade é da comunidade. E é um milagre que vem de Deus. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. E se você está aqui nessa manhã, ou você está assistindo a gente de casa, e essa palavra mexeu com você de alguma forma, você tem andado sozinho, ou você está aqui na igreja hoje de manhã, mas você não está comprometido com a igreja. Você está frequentando uma igreja, mas você não está vivendo a igreja. Você não está envolvido com a igreja, você não está enraizado na igreja. Não dá para amar Jesus sem amar o que Ele ama. Não dá para amar Jesus sem amar a igreja. Ou se você está na sua casa, assistindo online, aí, confortável no seu sofá, dizendo, eu não preciso de uma igreja, meu irmão, essa palavra é para você, a gente precisa de igreja. A gente precisa ser igreja. E se você está afastado da comunidade, muda isso hoje. Se coloca à disposição de voltar para o pequeno grupo. Vem fazer o nosso curso Nós Somos, para começar a se envolver com a comunidade de novo. Faz a inscrição lá, entra no site, faz a inscrição. Se você não tem nenhum pequeno grupo, busca a gente ali no balcão, entra em contato com o WhatsApp, 3041 44 44, eu quero um pequeno grupo. A nossa igreja é uma igreja muito grande, graças a Deus por isso. Só que numa igreja muito grande é muito fácil você entrar aqui e não conhecer ninguém e ir embora sem falar com ninguém, não é verdade? A gente consegue entrar, sentar e sem ser percebido. Isso não é ser igreja, gente. Então entre em contato lá no WhatsApp, 3041 44 44, falei, eu quero um pequeno grupo. Eu quero começar a me relacionar. Eu quero aconselhamento, eu quero oração. Não dá para andar sozinho. Jesus morreu pela igreja. A igreja é a comunidade da cruz. É a família que Jesus te inseriu. Então hoje mesmo se comprometa com a igreja. A igreja não pode ser uma cereja no bolo. Sabe? Hoje é domingo. Como é que tem na nossa agenda? Hoje está de boa? Então já está de boa. Eu estou com o tempo sobrando, eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Quando dá eu vou na igreja. Quando eu estou tranquilo, hoje eu acordei meio preguiçoso. Não existe isso, gente. A igreja é a igreja pela qual Jesus morreu. Eu sempre falo com os meus discípulos, com as pessoas que caminham comigo lá. Vocês não precisam perguntar para mim se eu vou estar na igreja no final de semana. Pastor, você vai estar na igreja no final de semana? Eu sei que eu sou pastor, tenho uma obrigação de estar, né? Mas, mesmo se eu não fosse, na época que eu não era pastor, você não precisa perguntar para mim se eu vou estar na igreja no final de semana. A igreja é prioridade, é a igreja pela qual Jesus Cristo morreu, é ela que eu me envolvo. O dia que eu não puder ir no culto, que tiver lá um casamento, um aniversário, eu viajar, fica tranquilo. Aí eu vou avisar vocês que eu não vou no culto. Mas naturalmente eu vou estar no culto. Não é uma opção, não é um complemento na minha vida. Jesus morreu pela igreja. O que nós precisamos é um dos outros. Eu já ouvi uma vez um irmão falando assim, um irmão do louvor, com todo respeito, um irmão do louvor dizendo assim, olha, esquece a pessoa que está do seu lado, louva Jesus agora. Não, gente, é aqui que a gente tem que lembrar da pessoa que está do nosso lado. A gente está aqui para adorar a Deus junto, em comunidade, olhando nos olhos do outro.
Abraça, conversa, convida, fala, vamos almoçar lá em casa essa semana. Isso é ser igreja, nós precisamos da igreja.